Meus irmãos, minhas irmãs, é tempo de graça e tudo nós podemos conseguir pela força da oração. Quando nós nos sentimos sem forças, atribulados, amargurados com uma situação que humanamente nós não conseguimos resolver, mas Ele nos envia aquele que pode nos iluminar, que pode nos levantar, que pode nos dar os seus dons, que é o Espírito Santo. Eu te convido agora, neste poderoso terço, a fazer o seu pedido com fé e a confiar que o Senhor vai te enviar esse auxílio do alto e o Espírito Santo vai te fortalecer, vai te levantar e vai te mostrar como você deverá conduzir todas as coisas na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, age com teu poder, restaura minhas forças, me levante para vencer. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, age com teu poder, restaura minhas forças, me levante para vencer. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, age com teu poder, restaura minhas forças, me levante para vencer. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo.
Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, age com teu poder, restaura minhas forças, me levante para vencer. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, age com teu poder, restaura minhas forças, me levante para vencer. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força e o poder do Espírito Santo. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário. E o mais importante, compartilhe. Inscreva-se aqui no canal do YouTube Lina Luz Oficial e aperte o sininho de notificações para que você possa receber gratuitamente todos os vídeos no seu celular. Que Deus te abençoe. Compartilhe.